desta igreja. A senhora se compromete a viver uma vida cristã fiel, preservando a comunhão, a unidade e os princípios da palavra de Deus? Sim. Nem casamento. Com alegria nós declaramos que a recebemos como membro desta igreja, com todos os privilégios e responsabilidades da família de fé e DPB São Vicente. Seja muito bem-vinda, irmã Maria Esther. Que Deus a fortaleça e abençoe sua vida. Aqui é a sua família, agora adiante, oficialmente. Ela vinha namorando a gente, estando nessa casa, e tem participado conosco. Mas nós queremos declarar isso. Eu quero que você fique de pé, e nós vamos orar. Vamos orar por ela. Depois você vai vir aqui dar um abraço nela rapidinho e voltar. Amém? Amém. Aquele abraço gostoso de urso. Senhor nosso Deus, agradecemos pela vida da irmã Maria Esther de Souza Castro. Pedimos que tu aguarde, Senhor, fortaleça a sua fé e faça prosperar os seus caminhos. Que ela encontre nesta igreja uma família espiritual e que seja uma bênção para esta obra. Em nome de Jesus nós oramos sobre a tua vida e declaramos a maior bênção da parte de Deus para ti, irmã Esther. Seja muito bem-vinda a esta família de fé, em nome de Jesus. Irmão, sai do seu lado, vem aqui, dá um abraço para essa irmã. Eu vou ser o primeiro aqui, dá licença. Aleluia, glória a Deus. Recebe aí essa bênção. Oh, meu Deus. Seja bem-vindo a essa família. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. Receba a graça, o amor. Jesus. Que o Senhor abençoe. Olha, tem até fogos. Nós programamos tudo aí direitinho. Tem até fogos, meu Deus. Olha aí, meu Deus. O bebê é fora de série. Que Deus abençoe a nossa família de fé. Irmãos, antes de passar para o pastor, eu sei que ele está doidinho para revelar a unção. Eu quero te convidar. Nós temos culto nesta igreja quarta, sábado e domingo. Eu quero te convidar. Olha só, a igreja aqui tem gente que sofre, mas eu estou sentindo falta como pastor dessa igreja de vocês na quarta-feira e também no sábado. Eu gostaria muito que você viesse na quarta-feira. Quarta-feira nós estamos fazendo um culto de doutrina, onde você vai aprender da palavra de Deus. E eu estou dando os ensinamentos, olha aqui, fundado na doutrina básica da nossa igreja. Aqui, lá, a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Você conhece fielmente a doutrina da sua igreja? Verdadeiramente? Quer conhecer? Vem aqui na quarta-feira. Eu vou estar com muito amor, na minha pequenez. Vem ouvir esse jumentinho aqui. Jumentinho que fala. Mas eu sei, com a graça de Deus, tem sido bênção para quem está vindo. Eu estou fazendo da melhor maneira possível, bem tranquilo, para você entender. Nós estamos passando no telão, né, Ernestinho? Tem lá no telão e possivelmente vai ter até um texto, um esboço de papel para você entender. Com muito amor e carinho. Então venha na quarta-feira.
quarta-feira, a partir das 7h30, nós vamos fazer um louvor e vamos estar entrando na doutrina básica. Pastor, tem gente que não sabe os nomes de Deus. Nós falamos isso na quarta-feira passada. Tem muita gente que não sabe o poder que há nos nomes de Deus. Nós estamos estudando a doutrina de Deus, o primeiro capítulo que o pastor começa. E tem muita coisa que às vezes o crente não sabe se defender. Falar que crê em Deus é fácil, mas para defender a sua fé, você precisa ser sábio na palavra, na doutrina da sua igreja, para não ser levado por qualquer vento de doutrina e informação errada. Então eu estou te convidando, estou proclamando você para vir aprender conosco. Se você perdeu as 2 últimas aulas ou estudos, nós temos lá na internet. Quantos sabe que aqui tem um canal do YouTube da nossa igreja? Se você não sabe, nós temos um canal no YouTube. Todo aqui, ó. Isso aqui não é de graça, não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Tá lá. E já o nosso irmão está colocando. Então, todas as mensagens, a maioria delas, quarta, sábado, domingo, nós estamos gravando. Está tudo lá no canal da IDPB SV. Lá no YouTube você pode acessar. Tá lá o link. Fique lá, como é que fala? Se inscreve lá no canal, comenta para que o nosso canal cresça também, em nome de Jesus. Também tem no Instagram, e aí você vai vendo aí. No culto de sábado nós temos um culto de louvor e adoração. E uma palavra, ontem foi derramada uma unção poderosa. Quem estava aqui ontem? Quem que teve aqui ontem, gente? Quem que foi aqui? Sobrenatural de Deus. Espírito Santo agindo, pastor Sá, falando conosco, uma palavra poderosa, uma adoração, uma entrega. Eu quero te convidar, venha, se você pode, faça um esforço, venha congregar. Nós somos muitos e quando queremos. Então eu faço um convite para você. E nós vamos crescer. Olha só como é que está a sua igreja. Eu estou com um projeto lá para frente. Já nós vamos também dar uma cara nova para essa igreja. Quem crê nisso? Está devagar. Quem crê nisso? Amém. Quem quer ver uma igreja bonitona aí na frente com uma cara nova? Amém. Então, uns projetos meio doidos aí que eu mostrei para o irmão Marcelo, ele ficou assim, Júnior, mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu só preciso daqueles caras que foram ver lá a terra, que nem Caleb, que voltou, olha, é gigante, mas nós vamos lá, o nosso Deus, nós vamos para ele. Os outros eu não quero que venha falar não, mas que vai dar certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Assim nós vamos ver se é uma igreja bem bonita e aconchegante para nós membros e aqueles que virão. Amém? Não falo mais nada, pastor Marcos, vem cá. Que Deus te abençoe. Vem declarar uma palavra para nós. Alguém traz água para o pastor aí? Né? Por favor. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar o pastor Marcos. Ele é da Junta Distrital e sempre está vindo alguém da Junta para nos abençoar com a sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos pelo teu servo, agradeço pela vida dele estar aqui com sua família, sua esposa. O Senhor abençoe, ele, Deus, derrame tudo que ele tem para derramar da tua presença, da tua palavra. Que ele não leve nada, que ele despeje para nós. Nós estamos sedentos e famintos. Que o Senhor abençoe e guarde o bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje eu estou sem problema. Hoje a minha vida não vai cair. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse lugar, por essa dedicação que você está tendo no reino de Deus, na presença de Deus, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja em movimentação, né? A igreja se movimentando, fazendo reforma, né? Eu já estou velho, mas eu continuo fazendo reforma em igreja, eu continuo trabalhando, né? Nós estamos fazendo algo lá na nossa igreja para podermos fazer algo de excelência. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia
em 2 Samuel, capítulo 6. Hoje eu acho que o Senhor quer levar a gente lá com o Davi, bater um papo. Então a gente vai aqui com Samuel, capítulo 6. Eu não vou ler todo o texto para você, eu vou ler só um versículo. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Queria convidar você a ficar de pé, em reverência, palavra. Versículo 9 diz o seguinte: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Ou como virá a mim a presença do Senhor? Bendita seja a palavra do Senhor. Vamos sentar, irmãos. Eu queria hoje falar com você como nós podemos trazer a presença do Senhor. Há uma coisa muito interessante, porque nós pensamos muito lá atrás, né? Nós que já temos uma certa idade, né? Nós temos uma certa idade, sou bem mais novo que o pastor Marcos Zélio, mas a gente tem uma certa idade, a gente lembra lá de trás, a gente tem lembranças, momentos. E eu estava aqui sentado, eu estava lembrando das pessoas que compraram esta casa, das pessoas que mandaram dinheiro para comprar essa casa. Essa casa, a casa de Bragança, a casa da Vila Continental. Eu conheço um pouquinho da história, eu sou meio novo, mas eu conheço. Eu estudo a história. Eu estudo a história da igreja. Eu estudo um pouquinho da história. E é interessante porque quem comprou as igrejas no Brasil, as primeiras igrejas, foram as lavadeiras. As irmãs lavadeiras dos Estados Unidos. As mulheres que lavavam roupa para ganhar dinheiro, para mandar para o Brasil, para comprar os prédios. Tudo aquilo que foi comprado no passado, foi comprado por essas mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque naquele tempo havia algo extraordinário, havia algo tremendo. A igreja, ela tinha um vigor diferenciado do que nós estamos vivendo e do que nós estamos querendo viver, daquilo que nós pretendemos que o Senhor venha fazer novamente na nossa vida. Eu lembro, eu era menino e minha mãe, ela ia lavar roupa na mina, e ela levava as roupas na mina, e naquela época não tinha máquina de lavar. Agora era para ter muito mais presença, né? Porque agora tem tempo, agora tem tempo para orar, tem tempo para buscar a Deus, tem tempo agora tem tempo. E naquele tempo não tinha máquina, então as mulheres, elas tinham que lavar roupa, lavavam roupa na beira do rio, lavavam roupa na mina, e elas batiam a roupa, ou no tanque, né? Aquele tanque de cimento, gostoso de trabalhar, estragando. Mas é interessante que as irmãs se reuniam para fazer isso lá perto de casa, e elas batiam roupa. Esta alegria não vai mais sair. Felizes
felizes. Nós cantamos aqui, eu quero é Deus, mas não parece que não estavam tão felizes cantando. E as irmãs batiam roupa, louvando a Deus e glorificando a Deus. Estou alegre, alegre, muito alegre. Vai ficar alegre batendo roupa assim. Mas havia algo interessante. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, quando Davi, ele sente a falta da presença de Deus. Quando Davi, ele sente a falta da arca, e a arca representava a presença, ele sente necessidade, ele sente algo no seu coração. E a Bíblia, ela diz que a arca estava numa pequena vila de Israel. E Davi então reúne homens para buscar a arca do Senhor. Ele reúne homens para buscar a presença. E Davi então, ele tem algo muito forte em seu coração. E ele vai buscar a arca. E a Bíblia diz que Davi então, ele pega um carro de boi, e ele coloca a arca do Senhor em cima do carro de boi, feliz, contente, achando que estava fazendo o correto, achando que estava fazendo o certo. E a Bíblia diz que ele vem caminhando, e de repente o boi tropeça. Pensa uma coisa, irmãos, nunca queira trazer a presença do Senhor com o boi, porque ele vai tropeçar. Ele vai tropeçar. E a Bíblia diz que ele tropeça, e a arca dá uma balançada, e um coloca as mãos na arca. Ele tem uma boa intenção. Ele tem uma boa intenção, ele coloca a mão na arca, e a Bíblia diz que o Senhor o mata. E Davi fica muito chateado. E Davi então, ele olha e diz: olha, como eu trarei a presença do Senhor? Como eu vou trazer a presença? Sabe, irmãos, aprenda uma coisa. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes fazemos as coisas do nosso jeito. A gente tem sempre um jeitinho brasileiro para fazer as coisas. A gente sempre arruma uma maneira para fazer as coisas. E é interessante que Davi, quando ele faz essas coisas, ele usa um modelo que ele tinha, um modelo humano. Às vezes nós queremos trazer a presença de Deus do nosso jeito. Nós queremos que a presença do Senhor venha. Então nós fazemos algumas coisas para melhorar e para trazer a presença. Às vezes nós mudamos a fachada. Às vezes nós viemos e falamos: olha, em alguns lugares eles pintam de preto aqui na frente aqui, e acho que isso aí atrai a presença de Deus. Então nós vamos fazer isso, e nós vamos atrair a presença de Deus. Olha, eles fazem isso aqui, e lá funciona, e nós vamos fazer desse jeito, porque nós vamos trazer a presença. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o jeito humano de fazer as coisas, com a nossa humanidade. E nós às vezes queremos trazer, e todas as vezes que tentamos fazer isso, nós vamos fracassar. Quem já fracassou, levanta a mão. Mas aprenda uma coisa: aprenda com seus fracassos. Aprenda com os fracassos dos outros. Às vezes eu fico olhando algumas coisas e eu começo a descobrir alguns fracassos de algumas pessoas, e eu aprendo:
porque eu não vou fazer o que eles fizeram. Eu vou mudar. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é tomarmos um posicionamento. Quando eles fracassaram, não foi Davi que fracassou, foi Israel fracassando. A ideia foi de Davi, mas quem fracassou não foi Davi, foi todas as pessoas. Por isso, eles vão agora se posicionar, porque eles não estavam fazendo da forma correta, da maneira correta. E Davi então ele volta para Jerusalém, e Davi começa a ler o Pentateuco. Ele não tinha estudado o Pentateuco ainda. Ele começa a estudar o Pentateuco, e ele começa a olhar para ver como que funcionava a arca do Senhor. Ele começa a ler, começa a observar o que era necessário, que não era da forma que ele queria, mas de uma forma diferente. E a Bíblia diz que a arca fica na casa de Obed-Edom, e ali naquela casa a bênção de Deus foi derramada. E Davi então, ele prepara os levitas, ele começa a tomar mais cuidado, ele olha a sua falha e começa a corrigir as falhas que ele teve. E a Bíblia diz que Davi então agora, ele vai buscar a arca na casa de Obed, e quando ele vai buscar a arca, ele leva os levitas para trazerem a arca do Senhor. Lá em 1 Crônicas 15, diz o seguinte: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora ele toma um diferencial. Agora eu vou trazer a presença, mas eu vou trazer a presença da forma correta. E olha uma coisa de Davi, porque Davi, ele ficou chateado. Sim ou não? Mas não desanimado. O problema é que às vezes a gente fica chateado porque a gente não consegue fazer, e a gente fica desanimado. Agora deixa para outro fazer, deixa para outro tomar posse, deixa para outro resolver. Não, irmãos, nós precisamos entender que quando nós levantamos, nós precisamos trazer a presença do Senhor. Por isso Davi ele diz: como virá a mim a presença? Como chegará a mim a presença? Davi então ele começa a se posicionar. Por quê? Porque nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Amém? Amém. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus. É muito bonito a gente ler o nome da nossa igreja. Sim ou não? Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Muito legal. Mas será que o pentecostal está em nós? Ou só está escrito pentecostal? Será que a presença de Deus ela está em nós? Ou simplesmente está escrito? Sabe, nós precisamos nos preparar para trazermos a presença. Precisamos começar a usar os métodos que Deus tem nos dado para trazer a presença de Deus. Existem algumas coisas que é necessária para trazer a presença. Às vezes nós vamos para a igreja buscar a presença de Deus. Quem vem buscar a presença de Deus? Levanta a mão.
eu preciso trazer a presença. Você está entendendo? Eu não vou na igreja buscar a presença, eu tenho que levar a presença. Glória a Deus. É por isso que lá atrás as nossas igrejas, elas tinham uma movimentação diferenciada. Por quê? Porque as mulheres, elas ficavam cantando, trabalhando, cantando, louvando a Deus o dia inteiro. Quando elas chegavam na igreja, a unção de Deus vinha junto. Às vezes nós queremos chegar aqui e durante meia hora de louvor, nós queremos trazer a presença. Colocamos a máquina para funcionar. Aí a máquina começa a fazer o trabalho das irmãs que cantavam lá no Rio. E a máquina vai fazer o trabalho. Enquanto isso, sentamos no sofá e vale a pena ver de novo. Se não valeu a pena ver a primeira vez, não vale a pena ver de novo. Se a primeira vez que você assistiu, você não gostou, irmão, não vale a pena ver de novo. Aí nós passamos tempo, passamos momentos. Aleluia, Jesus. Sabe, eu tenho falado muito na igreja sobre isso. A gente passa tanto tempo fazendo algumas coisas, e aquilo que é necessário para trazer a presença de Deus, nós não fazemos. Aleluia. Quanto tempo você passa orando durante o dia? Não vem ser religioso falar para mim, pastor. Eu passo 24 horas. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus? Lendo, estudando a Bíblia. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem da onde? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem dois ouvir aqui. Às vezes nós lemos a Bíblia igual sério, em braille. Sim ou não? Nós lemos com o dedo, passamos o dedo, aí quando chama atenção alguma coisa, aí a gente, opa. Lemos a Bíblia como lemos jornal antigamente. Sabe, nós precisamos passar tempo lendo a palavra de Deus. Os meus netos, tenho 3 netos que moram em casa. E neto atrás de vô é fogo, né? Não pode ver o vô que eles querem ir atrás. E eu estou no escritório às vezes, e eu já escuto eles ir conversando lá da cozinha, eles passam pela cozinha conversando, e eu sei que eles estão vindo em direção do escritório. Mas quando eles chegam na porta do escritório, a porta do escritório está fechada. E eu estou lendo a Bíblia. E eles escutam lendo a Bíblia. Eles voltam. Eu entendo que eles chegam lá, eles falam assim: vovô está lendo a palavra. Nós não vamos interromper.
Nós não vamos tirar a atenção dele. Nós não vamos perturbá-lo. Por quê? Porque a gente está lendo. E eu gosto sempre de falar o seguinte: eu leio com voz audível. Eu preciso ouvir o que eu estou lendo. Eu preciso escutar a palavra. Eu não sou cego. Eu tenho visão. Então eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Então, como nós trazemos a presença de Deus, nós precisamos usar esses meios. Temos uma determinação. Temos um tempo. Sabe, irmãos, entenda uma coisa: você não precisa orar de madrugada, porque a fila é mais curta, como diz alguns crentes, alguns religiosos. Não, você precisa orar, porque Deus ouvirá a sua oração, seja qual horário que for. Aleluia. Mas entenda uma coisa: eu preciso ter um horário para orar. Quando o Senhor fez Adão, todo dia à tarde, ele tinha um papo com ele. Todo dia, no pôr do sol, Adão ia conversar com Deus. Aí depois veio uma tal de Maria, com outros nomes, e pegou aquele tempo de 6 horas do pôr do sol para usar para outras coisas. E a igreja falou: não, nós não podemos fazer isso, nós não podemos orar esse horário. Irmão, nós precisamos ter um horário para nós orarmos, sim. Amém? Amém. Porque a hora que chega 4 horas da manhã, ele vai lá, já olha na tua casa e fala assim: olha, ele vai levantar agora fora. Como disse o pastor Júnior, é sacrifício que Deus quer. Amém. É oferta de sacrifício. É algo interessante, irmão, porque às vezes eu estou tão cansado. Eu vou lá todo. Quando chega 3h30, ele vem e me acorda. Senhor, eu estou cansado, Jesus. Aí eu tento dormir e eu não consigo. Aí eu levanto, vou para o escritório, oro. Mas eu estou orando mesmo, vou ler a Bíblia. Leio o capítulo da Bíblia. Depois eu vou dormir, porque tem crente que vai, quando começa a ler a Bíblia, tem sono. Então eu leio a Bíblia de madrugada e vou dormir, porque tem alguns irmãos que falam que fica com sono quando lê a Bíblia. Como eu não tenho sono, eu vou lá, quando eles falam que isso acontece, então eu vou lá, aí eu durmo tranquilo. Mas, querido, são momentos que nós precisamos. Eu tenho falado na igreja que nós precisamos tirar tempo de leitura, tempo de busca. Sabe, eu não posso ficar debaixo da bênção de ontem. Eu preciso buscar a bênção de hoje. Eu preciso buscar a presença hoje.
presença hoje. Aleluia. Sabe, querido, você precisa buscar de Deus. Sabe quando você se converteu? Quem é mais velho de crente aqui? Levanta a mão. O Marcos do Vale, o pastor Marcos era do Vale. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quem lembra quando aceitou Jesus? Levanta a mão. Você queria culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sim ou não? Pastor, mas não vai ter culto. Passa um ano de crente. Já tem estabilidade na casa. Não vai ser mandado embora mais. Aí começa a ver uma quarta sim, uma quarta não, um domingo sim, um domingo não. Mas cadê aquele negócio? No começo, como diz a Bíblia, o primeiro amor, né? A necessidade, a busca. Nós tivemos um tempo na nossa igreja, lá em São Paulo, tem até uma revista da PCG, que conta a história da igreja da Vila Continental, e era conhecida como Igreja dos Milagres. Um dia eu estava contando para os irmãos porque eles chamavam de Igreja dos Milagres. Você sabe? Porque tinha milagres. Mas você sabe por que tinha milagres? Porque eles iam fazer vigília. Não de sexta para sábado, não de sábado para domingo. De domingo para segunda. Os homens da nossa igreja iam de domingo para segunda na vigília. Todo mundo de marmita. Marmitinha na mão e oração. Chegou a hora de sair para trabalhar, saía e trabalhar. Trabalhava o dia inteiro. Mas os milagres aconteciam. Hoje, para fazer vigília de sábado para domingo é difícil. E o irmão ainda vai dormir de domingo. Ele vai para a vigília, ele fica até 2 horas da manhã, depois ele vai para casa e dorme até 2 horas da tarde. Ele fala: poxa, fiz um sacrifício. Ali um sacrifício, se tivesse ido evangelizar 7 horas da manhã, depois da vigília, e trabalhar, ela não é. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos entender. O fato é que já tivemos a presença de Deus em nossas vidas, mas não é suficiente para esse tempo agora. Nós precisamos de presença de Deus. Nós precisamos de buscar a presença de Deus. Sabe, pense no relacionamento de casamento. Por exemplo, ser casado é uma coisa, mas existir constante comunhão e amor entre o marido e a mulher é outra. Viver, casar, é
viver a sua vida de casamento na mesma frequência que você tinha no passado, é difícil. Eu tenho alguns anos de casado. E a minha mulher, ela deve ficar muito chateada comigo. Porque todo dia que eu acordo, eu falo assim: amor, eu te amo. A mesma paixão que eu tinha no passado, eu conservo até hoje. Você entende isso? Aquela mesma paixão que nós tínhamos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter a mesma paixão ainda. Ou precisa ser mais, precisa melhorar, precisamos melhorar cada dia, precisamos trazer cada dia a melhora. Nós não podemos perder o primeiro amor. Nós não podemos perder, irmãos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor. Então nós estamos cumprindo a profecia, né? Nós estamos cumprindo a profecia. Não, irmãos, o Senhor alertou a gente para isso não acontecer com a gente. Sabe, aumentar a iniquidade não pode acabar com o nosso amor. Não. Precisa ser mais rigoroso para atrair a presença de Deus. Nós precisamos preparar o lugar. Davi, ele preparou o lugar para levar a arca. Então, irmãos, entenda uma coisa: nós precisamos preparar o lugar. Nós precisamos estar preparando o lugar para trazer a presença, para trazer o reino de Deus. Segunda coisa, nós precisamos arrumar o altar. Às vezes nós gastamos tanto tempo e não arrumamos o altar para a presença de Deus. Não ajustamos. Davi, quando foi lá fazer a oferta dele, Araúna ofereceu para ele as coisas. Ele foi lá fazer o quê? Preparar o lugar para fazer a oferta. Levantar o altar para fazer a oferta. E quando ele prepara o altar, quando ele arruma o altar, a Bíblia diz que fogo do céu desceu e consumiu o altar. Então nós precisamos entender que nós precisamos arrumar o altar, fazer como Elias, né? O altar está meio quebradão, ele vai lá e coloca as pedras no lugar, acerta o lugar, fala: não, agora sim. Aí faz uma oraçãozinha e o fogo cai. Porque quando você prepara o lugar, quando você arruma o altar, você não precisa de muito tempo para a presença vir. Aí a presença, irmão, vem rápido. A presença vem rápido. Passa o tempo assim. Passa o tempo adorando a Deus. Passa o tempo cantando. Para você ver se não é rápido as coisas acontecerem.
a presença. Porque às vezes nós estamos na igreja e quando está terminando o culto, que a presença começa a vir. Aí fala, Jesus, chegou atrasado, nós estamos esperando desde as 7. Se eu venho agora, atrasado do culto, não, é porque nós arrumamos. Terceira coisa, precisamos oferecer o sacrifício. Sabe, irmãos, quando nós oferecemos o nosso sacrifício, e a Bíblia, ela diz que o nosso sacrifício é o nosso culto racional, é o nosso culto com a nossa razão, é um culto pensativo. Esse culto que nós precisamos apresentar ao Senhor é o nosso sacrifício. Sabe, nós precisamos começarmos a preparar a presença dele sobre nossa vida, preparar, fazer uma adoração com entendimento, porque às vezes nós não fazemos adoração com entendimento. Você entende isso? Às vezes nós fazemos uma adoração copiando os outros. O pastor Júnior canta e você canta com ele. Se o pastor Júnior parar de cantar, já era. Adoramos a Deus porque tem uma guitarra, porque tem um violão, tem um teclado, tem uma bateria. Precisamos adorar a Deus com entendimento, irmãos. É lógico que a música ajuda a gente, dá um incentivo a gente, não é? Mas entenda uma coisa: Deus, Ele não quer que você seja dirigido por emoções. Não é por emoções. É lógico que é gostoso, né? Lógico que é gostoso. Às vezes estou na igreja, o pessoal começa a fazer uma adoração, eu consigo dançar desafinado. E a minha neta, quando ela vê eu dançando desafinado, ela vem, ela começa a fazer assim, na minha frente. Falou, você está cantando desafinado, você está dançando desafinado. Mas porque eu estou adorando, estou nem aí, meu irmão. Nós precisamos de fazer algo acontecer. Amém? Amém. Nós precisamos trazer a presença. Nós precisamos fazer como Moisés. Se a tua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Aleluia. Irmãos, se nós não tivermos a presença do Senhor, não adianta. Nós precisamos da presença. Fique de pé. Aleluia. Nós precisamos da presença de Deus. Nesses últimos dias, eu sinto uma necessidade da presença. Aleluia. Quando eu entro no escritório para mexer no computador, eu falo, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu quero a tua presença. Tem dia que começa a orar e eu não consigo mexer mais no computador. Às vezes eu vou trabalhar de noite no computador, porque de dia não deu. Porque eu até tenho, mas a presença verei.
A presença chegou e me pegou. E quando a presença de Deus ela pega a gente precisa dar liberdade para Ele. E hoje à noite eu convido você a desejar a presença de Deus. Falando, Senhor, como eu vou trazer a presença? Como nós vamos trazer a presença? Como nós vamos trazer a presença? Como trazer a presença? Sabe, irmãos, nós estamos, na nossa igreja, nós estamos preparando uma caminhada para a nossa igreja, para o nosso bairro. E lá, João, é igual aqui. De quarta-feira, poucas pessoas. E quarta-feira foi só os obreiros da igreja. E eu olhei e falei, uau! Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de a gente rasgar o céu. E foi tão interessante, porque eu saí de casa com a pastora Sueli e falei, hoje vamos fazer uma oração territorial. Oração de guerra. Amém? Do nosso território. E quando eu cheguei na igreja, só vi só o obreiro. Eu falei, uau! Obrigado, Deus! Vou trazer outras pessoas para cá. Só trouxe esses caras. Quando eu terminei de fazer a oração, um dos auxiliares, pastor auxiliar, olhou para ele e falou, pastor, isso aqui foi muito forte. Então, isso aqui tem que acontecer várias vezes. É para isso que Deus tem nos chamado. Nós vamos orar agora, irmãos. E se você deseja a presença, eu convido você para vir para frente. Se você deseja a presença, vem para frente. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que valorizar a igreja que nós pertencemos. Oh, glórias a Deus. O poder de Deus ele tem que ser derramado sobre nós. A presença ela precisa ser constante. O fogo ele não pode apagar. O fogo tem que ficar aceso dia e noite. Dia e noite precisa pegar fogo. Não é só o tempo, irmãos. Não é só o tempo. Mas tem que queimar todo dia, todo tempo. Você tem que entender que todo tempo você tem que estar queimando. Todo tempo você tem que estar aceso. Todo tempo a presença tem que vir sobre a sua vida. Sabe, em qualquer momento da sua vida, qualquer instante, Glórias a Deus. a presença precisa chegar. Aleluia. Seja o teu nome, Senhor. É isso que nós precisamos. Glória. Nós vamos orar agora. E você vai falar, Senhor, eu quero a tua presença. Aleluia, Jesus. A tua presença, a tua presença. Você que fala em línguas, fala em línguas. Eu vou ungir você hoje à noite.
estava dentro de casa. Eu fui no escritório pegar azeite. Eu uso 2 tipos de azeite. Eu uso nardo e uso milho. Eu uso nardo e uso bálsamo. Bálsamo eu uso para cura. Nardo. Aleluia, Eu Jesus. uso bálsamo. Glórias a Deus. E foi tão interessante porque quando eu cheguei lá nos vidros de óleo, eu só tinha bálsamo. Nas minhas garrafinhas só tinha bálsamo. Por isso eu preciso de um vidrinho para me colocar nada, porque eu não vou levar bálsamo. Eu não quero trazer cura só, eu quero trazer a presença. Aleluia. E nós vamos orar. Pastor Júlio, vem aqui, pastor Júlio. Pastor Sueli, vem aqui, pastor Sueli. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Querendo uma coisa, creio que haverá milagre na sua vida hoje à noite. Creio que haverá milagre na sua vida hoje à noite. Porque onde está a presença de Deus, a cura. Onde há a presença de Deus, há milagres. E Deus, Ele vai derramar milagres sobre a sua vida hoje à noite. O Senhor vai derramar milagres sobre você. O Senhor fará algo tremendo sobre a sua vida. Deixa a Pai, no nome de Jesus, Senhor, sopra, Senhor, o teu Espírito nesse lugar, sopra a tua presença, Pai, nesse lugar, porque nós desejamos a tua presença, nós desejamos a tua presença neste lugar, nós desejamos o teu poder, Senhor Deus, neste lugar. Ó Deus, invade, Senhor, o nosso coração, invade, Senhor, nossas vidas. Receba o sangue de Deus.
Glórias a Deus. Maia, Maia. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Oh, Shalaia, Maia. Aleluia. Glória. Oh, aleluia, Jesus. Deus é o Senhor. Shalaia, Maia. Glórias. Aleluia, Jesus. Oh, Shalaia, Maia. Shalaia, Maia. Oh, glória. Deus está te entregando. Receba por esse dia. Deus está fala junto com Deus. Shalaia, Maia. Receba por esse dia. Deus vai te pegar. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Shalaia, Maia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Glórias a Deus.
mais bem-vindo. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Mais. Temos mais. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus é da continuidade, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, já vou passar para o fundo. Eu gosto daqui porque ninguém fica atrás da gente puxando o paletó, né? Aí eu gosto. Irmãos, eu quero falar algo aqui para você. Eu estava orando. E se você foi decepcionado com alguma liderança, logo após o culto, me procure que eu quero orar por você. Amém? Às vezes alguma liderança, às vezes nós machucamos, às vezes. Nós decepcionamos pessoas. Eu estava orando aqui e senti isso, alguma decepção. Quando eu falo liderança, irmãos, é aquelas pessoas que às vezes estão liderando você. Não é só o seu pastor, são pessoas que você tinha confiança nelas, no reino de Deus, que decepcionaram você. Amém? Pastor Júnior. Glória a Deus, irmãos. Se isso aqui não for de Deus, não sei o que mais. Mas a palavra que o pastor falou, e assim, eu tinha mandado mensagem para sábado do pastor Gemino, pastor, quem vem amanhã? Né? E ele falou, deixou ele off, né? Ele falou assim, cara, não sei, mas fica como é que fala? Prontidão. Fica em prontidão. Eu fui fazer meu dever de casa, preparar a mensagem. Justamente está o Ernesto, eu mandei para o Ernesto, né, Ernesto? Tem como você colocar aqui? Não tem, né? Olha o que eu ia falar. Eu ia falar sobre a presença de Deus. Pastor, eu estava até comentando com o Ernestinho. Tudo. Não foi igual, mas tudo que o senhor falou é parecido demais. Eu tinha preparado. Então, irmãos, leve a sério isso aqui. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Essa unção que você recebeu, ela tem que durar. Lute por ela, tem que durar essa semana. Amanhã é segunda-feira, como vai ser para segunda-feira? Você recebeu uma unção de Deus na sua vida. Ela vai durar. Tome cuidado com as brincadeiras. Tome cuidado com as brincadeiras. Tome cuidado. Porque muitas vezes a gente pode perder pessoas por causa de brincadeiras e palavras erradas faladas numa hora errada. Estou sentindo Deus falar isso aqui. Porque Deus vai honrar nossas vidas, mas o diabo tem uma perseguição tão grande contra esta igreja. Pastor, pasme, começa nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Então, igreja do Senhor, tome cuidado. Tenha temor e tremor na presença de Deus. Eu nunca me esqueço da mensagem da pastora Regiane.
que ela falava da reverência, do temor à presença de Deus. Se nós alçarmos isso, essa igreja vai crescer de modo sobrenatural. Porque você sempre está recebendo uma unção. Ontem foi uma unção diferenciada, hoje também é uma unção diferenciada. Pessoas vindo de fora para você receber. Então, irmãos, guarde isso. É um tesouro na sua mão. Que Deus abençoe você. Peço para você fique de pé. Nós vamos encerrar. Para ir para casa, né? Todo mundo quer agora comer uma pizza. Oh, Jesus. Estenda as suas mãos assim. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço pela vida do pastor Mário, do Vale, sua esposa, essa ajuda que tem descido. Eu te agradeço pelo privilégio que tens me dado de fazer aquilo que o Senhor tem chamado para mim. Eu estou muito feliz naquilo que faço, Senhor. Eu sei das dificuldades, mas sei que Tu és conosco. E Tu estás na frente, na direção de tudo que acontece nesta igreja. Isso que o pastor falou vem de Deus. Eu oro para que a tua igreja não passe desapercebido. Se você tem algo contra alguém de liderança, se cure nessa noite. Procura o pastor. Deus manda te dizer: é o momento de você sair daqui curado. Até quando você vai protelar com isso? É hora de conserto, para que o renovo venha na sua vida. Entrega, 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 entrega. Ei, Jesus. Deus grande que a naraia soma. Glória. Louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Deus abençoe sua vida. Dá um abraço nesse irmão para pagar sua